Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, humilhar-se a Deus. Deus quer que nós nos humilhemos a Ele? Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, quer que seus filhos se humilhem? Entenderemos isso através das Escrituras. Veja o que a palavra de Deus nos fala na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes, há pessoas que não compreendem que pelo simples fato de orar a Deus, sem precisar falar absolutamente nada, através das suas lágrimas, quando aquela oração é sincera, quando aquela resignação é absoluta, quando o ser humano chega no fim de si mesmo, onde ele não consegue mais, com o seu entendimento, na força do seu braço, resolver seus problemas, é quando ali, diante daquele impossível, Deus começa a agir. E a palavra de Deus nos diz que esse fenômeno chama-se humilhar-se a Deus. Por que Deus quer que nós nos humilhemos? Porque houve um cara lá em cima, e esse cara lá de cima tinha um nome, era um querubim de luz. Ele criou para poder ser um guardião, um poderoso no céu, mas a soberba entrou no coração dele, e Deus o expulsou de lá, com a terça parte dos anjos, porque ele quis sentar-se acima de Deus. Ele teve a presunção, enquanto criatura, de querer ser mais do que o Criador. É aquele que nós conhecemos hoje por diabo, por Satanás, e alguns até nem ousam falar esse nome, porque não têm consciência do quão maior é o Deus Todo-Poderoso que habita em nós enquanto igreja. Portanto, nessa noite, nós não vamos apenas denunciar isso no mundo espiritual, mas vamos te instruir, te orientar quanto ao porquê de muitas vezes as tuas orações não chegarem até Deus, porque muitas vezes você não sabe pedir como convém. E esse pedir não é saber orar como os profissionais da oração fazem aí, os pseudo-pastores, os lobos em pele de cordeiro. Não, absolutamente não. Deus, ele ouve o coração, ele não ouve a tua boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele escuta os teus pensamentos aqui dentro, meu irmão e minha irmã. Mas quando você tem a presunção de achar que pelo fato de tão somente você orar todos os dias, você achar que tem uma aliança com Deus, enquanto uma série de outras coisas está faltando na tua vida, você é amargurado, você não perdoa, você não deixa essa natureza caída, não deixa se regenerar pelo sangue do Cordeiro, você ainda está passando por esse processo de transformação, mas não chegou até você a metanoia. E esse processo de humilhação é a chave para que você verdadeira e absolutamente tenha uma aliança com o Criador. Veja que o profeta Ezequiel descreve claramente esse fenômeno que aconteceu nos céus antes da criação da terra, antes de o homem, através de Adão e Eva, o que aconteceu no mundo espiritual naquela fase. Obviamente você não vai entender isso com olhos naturais, mas pelos olhos da fé. Tão somente pela fé, você lendo as Escrituras, o Espírito Santo te revela o que está em oculto por detrás disso. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, apenas os versículos 17 e 18, mas eu te convido a ler todo o livro de Ezequiel, para que você tenha uma compreensão mais abrangente do que ele fala nesse livro, que é tremendo, meus irmãos. Seu coração tornou-se orgulhoso. Aqui Deus falando na boca do profeta Ezequiel, Deus contando o que aconteceu com Satanás quando tentou ser mais do que o Criador. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu, Senhor, o atirei à terra. E por que ele o atirou à terra? Daqui a pouco você vai entender isso. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, eu, Senhor, fiz sair de você um fogo, fogo este que o consumiu. E eu o reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Então havia no mundo espiritual anjos, principados, potestades, camadas de luzes espirituais, arcanjos, serafins, querubins. E ali estava um espetáculo daquele que ousou, porque ele era um anjo bonito, pela presunção dele querer ser mais do que o próprio Deus, fez com que ele caísse aqui na terra. E veja que o profeta Isaías, tal qual Ezequiel descreve, fala no capítulo 14, versos de 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã.
porque assim que ele era conhecido. Filho da alvorada. Como foi atirado à terra? Por que ele foi atirado à terra, meus irmãos? Por culpa de Adão e Eva, que abriu a chave do inferno ao comer do fruto da árvore da sabedoria por desobediência a Deus. Nós, seres humanos, é que abrimos o mundo espiritual das trevas nesse planeta. Ele podia estar em Mercúrio, em Marte, em Plutão, em Netuno, mas foi na Terra que Deus lançou ele. Porque ele não tem poder algum, a menos que nós credenciemos ele a entrar tanto no nosso planeta, quanto em culturas, ou até mesmo na nossa família, ou na nossa vida pessoal. O segredo espiritual revelado para você aqui essa noite. Você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Essa era a presunção do diabo. E olha o que Deus diz para ele: mas as profundezas do Seol, que é o mundo dos mortos, você será levado, irá ao fundo do abismo. Então compreenda que quando Deus fala em humilhação, conforme o texto lido aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, Ele quer que nós não nos assemelhemos a Satanás, mas tornemos semelhante cada vez mais ao nosso Criador. Por isso que é importante expressar isso. Desde o Antigo Testamento, os antigos profetas, como Esdras, ao escrever o livro de Crônicas, ele falava sobre isso. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, o ouvirei dos céus, perdoarei todos os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que Deus é um Deus de ordem e decência. O princípio da humilhação é o princípio da obediência, como Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A sujeição, a humilhação, ela faz parte desse processo para que nós não viremos diabos na terra, para que nós não nos tornemos como Satanás aqui na terra, e sejamos cheios da graça, da glória e da misericórdia de Deus. Quando Deus quer que nós nos levantemos, é para representá-lo, exaltando o nome do Senhor, porque a Ele é toda a honra, a Ele é toda a glória. Então o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, ele implica muito mais do que simplesmente falar ou orar. Há irmãos que me dizem assim: mas pastor, eu estou orando, eu oro todo dia, eu oro até pelo Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Continue orando, porque a Bíblia quer que nós intercedamos, a Bíblia quer que nós oremos uns pelos outros. Mas não basta você ficar na oração. Perseveremos em conhecer o nosso Deus, através da palavra, através da comunhão dos santos. Não santos católicos em imagem de gesso. Santos somos nós que fomos separados para representar Deus aqui na terra, mas não como santarrões. A palavra santo quer dizer separados. Então Ele quer que nós exaltemos e glorifiquemos o nome dEle, nos humilhando a Deus. É Ele que nos exalta. Então não adianta você falar, orar, sem que haja uma mudança de comportamento. E é preciso humildade para reconhecer nossos pecados. Oração verdadeira, suplicando perdão. Não adianta você orar tão somente para Deus responder as tuas necessidades quando você está cheio de amargura, cheio de rancor, está totalmente fora da direção do Espírito Santo de Deus. Então a busca constante, permanente, essa continuidade, esse orar sem cessar na presença de Deus e eliminar todo o comportamento que desagrade a Deus, ou seja, chamado pecado, isso faz com que nós sejamos mais do que vencedores aqui nessa terra e na vida vindoura. Portanto, é necessário que a gente aprenda a obedecer, a nos sujeitar a autoridades. Estamos aqui na terra para isso, porque toda autoridade é constituída por Deus. Estamos falando de homens, mas devemos apenas nos humilhar a Deus. E Deus ele fala na sua palavra, no Evangelho de João capítulo 8, versículos 58 e 59, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele falou uma verdade espiritual aqui e foi terrivelmente perseguido. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Jesus ocultou-se, se escondeu e saiu fugindo do templo. Passando pelo meio deles, eles nem viram Jesus correr. E assim ele se retirou. Porque Jesus falou uma verdade espiritual, como muitas vezes nós falamos verdades espirituais, nós também sofreremos pênalti, irmãos. Nós também sofreremos humilhações humanas. Portanto, não confunda humilhar-se a Deus e ser humilhado por homens. Jesus estava não só humilhado aqui, mas estava sendo ameaçado de morte, por apedrejamento, porque aos olhos dos fariseus da época, por sacerdotes locais, ele estava infringindo uma regra que estava no mandamento mosaico, descrito lá em Êxodo 3,14, quando Moisés fala, ouve da voz de Deus o nome dele: eu sou o que sou. Quando você for lá falar com o faraó, diga que eu sou o que sou.
Ele disse a Moisés isso. Assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou enviou a vós. E daquele momento Jesus está ali dizendo que ele era o eu sou. Porque eles não reconheciam que Jesus é Deus, fazendo parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, muitas vezes agimos com a mesma hipocrisia que os religiosos daquela época que queriam apedrejar Jesus. Ou seja, a gente pode afirmar que serve um Deus, mas está sempre desobedecendo, rejeitando o mesmo Deus a quem afirmamos servir. Por quê? Porque nós não nos humilhamos, porque nós não o obedecemos. Não, humilhar Deus não, porque trata Deus como se fosse humano, como se fosse homem. E não reconhecendo que apesar dele ter vindo em forma de homem, ele é Deus, sempre foi Deus, Jesus. Porque ele é o Cristo, ele sempre foi o eu sou antes de ser Jesus, porque ele é o Messias ungido. Daniel entendeu isso aí, tanto que no capítulo 10, 12, ele fala claramente o que Deus fala ao coração dele. Ele tinha uma comunhão de humilhação com Deus. O profeta Daniel se humilhava a Deus em oração, e olha que Deus fala a ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, o eu sou, as tuas palavras têm sido ouvidas. E eu, o Senhor teu Deus, vim por causa das tuas palavras. Veja como é importante quando nós pedimos para que os irmãos intercedam uns pelos outros, como é importante você ter comunhão com Deus segundo a sua vontade, não segundo o seu capricho, não segundo a sua concupiscência, não segundo aquilo que você acha que deve ser a tua relação com o Senhor, mas aquilo que as Escrituras nos ensinam, cuja palavra nos admoesta, nos exorta, nos corrige, para que nós andemos nesse caminho de oração, de humilhação, de busca a Deus, para que essa manifestação divina venha até nós. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versos 41 e 42, os apóstolos Pedro e João foram humilhados. A lei descreve claramente eles como sendo testemunhos dessa verdade espiritual, desse posicionamento e humilhação. E olha o que aconteceu com eles. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, felizes por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Talvez nós não sejamos hoje espancados, irmãos, nem presos, mas certamente seremos caluniados, ridicularizados, ignorados, desprezados muitas vezes, por praticar essa verdade de humilhação, de busca a Deus. Porque as pessoas pensam que é uma religião, que é um fanatismo, porque não se colocaram diante dessa dispensação do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 2:11, fala: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez, ou seja, a sua arrogância, será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Portanto, não temos a presunção de achar que somos alguma coisa, porque no dia do juízo, só Ele será exaltado. Por maior que nós sejamos aqui nessa terra, por mais importante que nós possamos vir a ser, né, músico famoso, empresário, pastor famoso, você não tem valor nenhum no mundo espiritual, a não ser através da sua humildade, da sua resignação ao Deus Todo-Poderoso. E o profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 7, ele denuncia isso. Em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, dupla honra. E ao invés da afronta, da humilhação, ele se regozijará, se alegrará em sua herança, pois herdará a porção dupla, a porção dobrada, possuirão um dobro de tudo em sua terra, e terão alegria eterna, alegria perpétua. Olha a promessa que Deus tem para aqueles que se humilham a Ele, para aqueles que o obedecem, para aqueles que o servem em humilhação, em obediência à sua palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versos 11 e 12, o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Filipenses 2, 5, 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação, ele não foi como Satanás, que tentou ser mais do que Deus, mesmo sendo filho de Deus. Ele não se considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E você, meu irmão e minha irmã, vai me dizer que não, eu não vou me humilhar a Deus. Eu oro, não faço mal a ninguém, rezo todos os dias meu Pai Nosso, eu até peço o bem-estar da minha família, mas você não tem humildade de praticar essa humilhação, porque a partir do momento que você entender o processo de humilhação na presença do Senhor, você vai começar a relevar as maldades que lhe fizeram e vai perdoar. E ao perdoar, o teu coração vai ficar transformado e você vai entender os mistérios de Deus.
Aquilo que até então estava em oculto, que você não entendia, que você não conseguia aceitar. Não, isso eu não aceito, não, isso eu não perdoo, não, isso eu não tolero. Tudo isso Deus transformará e você vai se tornar uma nova criatura. Aí não mais você vai viver, Cristo vai viver em ti. E é nesse processo de mudança de mente que o Deus Todo-Poderoso começa a justificar os seus filhos aqui na terra. Veja o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 10 a 14. Ele conta a história de dois homens. É tremenda essa palavra. Essa parábola é tremenda, irmãos. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo dele: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo como esse publicano que está aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E naquele processo de humilhação, olha que Deus fala: eu lhes digo que este homem publicano, e não fariseu, não arrogante, não presunçoso, este foi para casa justificado, perdoado, lavado, abençoado diante de Deus. Pois quem se exalta, quem se acha o cara, esse vai ser humilhado. Mas quem se humilha, esse será exaltado. Esse será revelado, manifestado pela graça de Deus, para que outros vejam a graça dele na vida daquele que se humilhou. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versos 6 a 9. O Senhor é o que tira a vida e dá. Ele tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó. E desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos o guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Mais um exemplo de humilhação para que Deus possa exaltar. E eu finalizo aqui, irmãos, meditando. Eu chorei ao olhar esse livro de Jó, no capítulo 5, somente a partir do versículo 9 até o 18. Deus faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar, tantas maravilhas que não se pode contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água aos campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para os enlutados, aqueles que estão deprimidos, se exaltem na salvação, para que esses que estão deprimidos fiquem alegres na esperança da vida eterna. Ele aniquila as imaginações dos astutos, frustra os planos daqueles que querem fazer mal. Ele que faz isso, para que as suas mãos não possam levar coisas a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles, de dia, encontram as trevas, e ao meio-dia andam como se fossem de noite, apalpando, porque não enxergam nada, tão cegos pela arrogância. Mas ao necessitado, ele livra da espada da sua boca e da mão do forte que tenta abatê-lo. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua própria boca. Ou seja, a injustiça tem que ficar bem quietinha, a injustiça tem que calar a boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo. Não desprezes, meu irmão, minha irmã, a disciplina do Todo-Poderoso. Não despreze a vontade do Soberano, quando ele fala: humilha-te que eu te exalto. Não despreze, porque ele que é Deus, ele faz a ferida, e ele mesmo a liga. Ele fere, e com as suas próprias mãos ele cura. Ele abre e ele fecha a ferida. Que essa palavra possa trazer compreensão, resignação por parte daqueles que ainda não entenderam que a única maneira de a gente se aproximar a Deus é nos humilhando, reconhecendo a nossa limitação, sabendo que Ele é Deus provedor, Ele é Deus todo-poderoso, Ele é princípio e fim, Ele é alfa e ômega, e a Ele toda a honra e toda a glória devem ser tributados. A nós tão somente levantemos nossas vozes e nossos braços para glorificá-lo, reconhecendo que só Ele é Senhor. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração neste dia 9 de junho do ano de 2021, na reunião do cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho, as infinitas misericórdias e consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do cordão.
pra paz até no meio da guerra. Tua força me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, falar do teu amor. Tua força me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações,